A verdade é o seguinte, qualquer pessoa tem potencial de ficar rico. Você tem um potencial de ficar muito rico, eu tenho potencial de ficar muito rico. As pessoas ricas, elas não pertencem a um grupo seleto e inalcançável de que você tem que nascer rico, ou você tem que nascer gênio, ou você tem que, nossa, fazer um bagulho totalmente diferente, ser uma pessoa fora do comum para ser rico. Não tem nada a ver. A verdade é que a história prova que você só precisa ter duas coisas. A primeira é uma ideia, e muitas das vezes a ideia pode ser muito simples, como na maior parte das vezes é. E a segunda é ser capaz de executar essa ideia, o que também qualquer pessoa é capaz de aprender enquanto tentar executar a ideia. Então hoje a gente vai abordar o assunto aqui de como uma simples ideia pode te gerar milhões de reais, ou milhões de dólares, até se você for americano aí tem milhões de dólares. O maior erro das pessoas ao pensar sobre dinheiro é que elas acham que tem que ter uma ideia genial, fora da caixa. Nossa senhora, eu sou um gênio para conseguir ter dinheiro. Pessoas que olham, por exemplo, a Apple ou a Microsoft e falam, nossa, eu precisava ser um gênio ou pelo menos ter milhões já para conseguir fazer uma coisa que me renda dinheiro. Porque, esses caras têm, né? Então é só assim que eu conseguiria ter dinheiro. E a verdade é que não, você não precisa ser um cara genial ou ter uma ideia genial para fazer um negócio que te gere milhões. Eu tô falando aqui de os maiores negócios do mundo, eu não tô falando de coisa pequena. Então se pessoas que tiveram ideias simples e fizeram ações mais simples ainda, só que eles fizeram consistentemente, conseguiram criar impérios de milhões e milhões de dólares, imagina, pra mim, pra você que seria fazer 20 mil reais, 30 mil reais por mês? É completamente alcançável. Quer ver um exemplo bem simples? Se eu te falar que eu vou fazer café e vou ficar milionário, tu vai acreditar em mim? É difícil acreditar, né? Porque é uma coisa tão simples, todo mundo é capaz de fazer café, todo mundo é capaz de abrir uma cafeteria. Mas teve um cara que simplesmente foi lá e abriu a maior cafeteria do mundo, que chama Starbucks. Eu vou dar uma resumida na história só pra vocês entenderem, porque é um pouco complexa e eu não quero entrar em tantos detalhes assim. Mas o que você tem que entender é o seguinte, a Starbucks surgiu em 1971 e tinham 3 sócios. E até 1987, ou seja, 16 anos depois, a Starbucks ela não fazia nada do que a gente pensa que ela faz hoje. Na verdade, a Starbucks era focada em ter grãos de qualidade, ou seja, ela tinha e vendia grãos de café de qualidade, e além disso ela vendia os equipamentos para você fazer esse café em casa, mas ela não tinha nada desse negócio de você sentar lá e ficar lá. Inclusive os sócios eram contra esse tipo de ideia, eles não queriam transformar o Starbucks num restaurante, eles queriam deixar o Starbucks como uma loja que vendia produtos de alta qualidade para o cliente consumir em casa. Só que o nome mais importante da história do Starbucks não é de nenhum desses 3 sócios que eu te falei no começo. Na verdade, é de um cara chamado Howard Schultz. E esse cara que teve a ideia de transformar o Starbucks no que a gente conhece hoje. Para você entender o quão simples é o que ele fez, ele simplesmente descobriu a ideia do Starbucks como? Ele foi para a Itália numa época e ele viu que lá na Itália tinha café na rua. Você podia sentar, tomar um café e ficar lá de boa. E o café era de alta qualidade, o que não tinha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos os cafés eram de baixa qualidade e não tinha esse esquema de você sentar num lugar confortável, ter um lugar bonito para você sentar, ficar ali, descansar, às vezes até trabalhar no lugar. E aí o Howard Schultz pensou o seguinte, por que eu não faço isso nos Estados Unidos? Porra, é simples. E aí em 1987, depois de algumas discussões, vai e volta, dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, enfim, teve muita coisa nesse meio tempo, nesses 16 anos, que eu disse que eu não ia entrar em detalhes. Se você quiser dar uma olhadinha depois, é legal a história. Mas o que importa é o seguinte, em 87 ele foi lá e com a ajuda de investidores, ele pagou 3,8 milhões de dólares no Starbucks. Na época, o total eram 17 lojas que tinham espalhadas nos Estados Unidos e algumas no Canadá. Só que aí, mano, o cara começou um negócio foda. Sabe aquilo que eu falei que ele viu quando ele foi pra Itália e quis trazer para os Estados Unidos? Ele implementou nessas 17 lojas. Ele colocou um ambiente que era legal para as pessoas ficarem lá, descansarem, sentarem, trabalharem. Um ambiente em que, por exemplo, o cheiro do café, você sentia o cheiro do café quando você estava lá. Ou seja, a sacada dele, que muitos podem falar, nossa, genial. Foi genial, mas ao mesmo tempo não foi. É uma coisa bem simples. Ele simplesmente transformou o Starbucks num lugar que era legal das pessoas ficarem, que as pessoas gostavam de ficar. E além disso, tinha um café de ótima qualidade. Com essa estratégia simples, ele conseguiu se diferenciar de todas as outras cafeterias que tinham nos Estados Unidos. E ele implementou isso ao redor do mundo. 10 anos depois, ele já tinha mais de 1.400 lojas do Starbucks. E hoje, em 2025, tem mais de 35 mil lojas do Starbucks espalhadas pelo mundo inteiro. Então lembra, ideias simples, ações simples, só que muito bem feitas, levam a resultados impressionantes. E essa história traz a gente para o segundo ponto desse vídeo aqui que eu vou comentar sobre qual que é o segredo das pessoas para ficarem ricas então. Se é só fazer um negócio simples. A verdade é que não tem segredo. É só você fazer uma coisa simples e muito bem feita. Quer ver um exemplo? Se você acompanha algum esporte, futebol, luta ou qualquer um que seja, você vai encontrar nesse esporte sempre pessoas que são
mirabolantes, pessoas que são pontos fora da curva, elas saem do normal. Por quê? Porque elas fazem coisas que nunca foram vistas antes. No futebol, por exemplo, se você pega Ronaldinho, Neymar, que eles fazem umas coisas que você olha e você fala, que tipo de drible é esse? Eu nunca imaginei ver isso. Neymar dando carretilha, Ronaldinho dando chapéu. É algo realmente, é um jogo totalmente diferente. Eles são considerados realmente gênios quando estão jogando. Ou se você pega lutadores como o Anderson Silva, por exemplo, que reinventou todo o MMA. Ao invés dele ficar com a guarda alta, ele ficava com a guarda baixa, desviando de soco. Foi uma coisa totalmente diferente que ninguém tinha visto antes. Mas a verdade é que você não precisa ser tão mirabolante assim para você chegar a um resultado expressivo. Se você olha, por exemplo, no futebol, o Messi, que é considerado um dos maiores jogadores por muito dessa época, ele não é um cara que joga de uma forma muito diversificada. Na verdade, os dribles dele são muito simples. Só que ele faz o simples muito bem. Ou se você pega lutadores como, por exemplo, o Ilia Topuria, que é um lutador que está em ascensão agora, ele tem um estilo de luta super simples. Não é algo fora do tradicional como era do Anderson Silva, só que é tão eficiente, porque ele faz tão bem, que funciona muito bem. E hoje ele é considerado um dos maiores lutadores da atualidade. Então a verdade é que 99% das pessoas que atingiram o sucesso, a riqueza, elas não são pessoas mirabolantes, não são gênios, não são nada do tipo. São só pessoas que fazem uma coisa muito simples, só que elas fazem essa coisa muito simples, muito bem. Tem até uma frase de Napoleão Bonaparte que se encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando. E nessa frase ele diz assim: gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todos à sua volta não sabem o que fazer. E vou te falar, a realidade do mundo é que a maior parte das pessoas não sabe o que fazer. Então se você for capaz de tomar uma atitude simples e se manter tomando essa atitude simples, você vira um destaque completo, você fica rico, chega no sucesso, tudo que você quiser você vai alcançar. Mas existe uma coisa muito importante a ter na mente quando a gente está falando de ideias de negócio. Toda ideia que rende dinheiro, ela resolve algum problema. A verdade é que a sociedade de hoje funciona assim, você pode ficar triste, você pode falar que, nossa, que pena que a sociedade é assim, uau. Não interessa. A sociedade gira em torno de interesses próprios. Desde você sair com uma mulher até você comprar uma casa, tudo gira em torno de interesses próprios. Por exemplo, quando você vai sair com alguma garota, tem alguns motivos de você estar fazendo isso. Assim como tem alguns motivos dela estar saindo com você. É uma troca de interesses. Ela tem motivos para estar saindo com você e você tem motivos para estar saindo com ela. Quais podem ser os seus motivos? Você pode estar saindo com ela para ter uma noite legal. Às vezes você está entediado, você quer sair para ter uma noite divertida e tal. Ou você está saindo com ela porque você está procurando alguém para fazer parte da sua vida. Uma futura namorada, uma futura esposa, talvez. Mas o que é importante entender é que só é possível você sair com essa garota porque ela também vê algumas coisas que ela pode se beneficiar com você. Então, por exemplo, às vezes podem ser as mesmas coisas. Ela tá meio entediada e ela quer sair para se divertir. Você é o cara que ela vai sair para se divertir. Ou ela tá procurando um namorado, ela tá procurando um marido e ela quer sair para te encontrar. Às vezes vai que seja você o cara. Então é uma troca, não existe negócio sem troca, não existe uma sociedade que funcione sem essas trocas. Do mesmo jeito, quando você vai comprar uma casa, digamos que custe R$1 milhão, você vai pagar R$1 milhão pro proprietário da casa. Por que essa troca funciona? Porque você acredita que o seu R$1 milhão valem menos do que a casa. Ou seja, para você, a casa pode te dar mais coisas do que esse R$1 milhão. Então você troca pela casa esse R$1 milhão. Para ter um teto para sua família, às vezes para ter uma boa localização, que você vai ir para o trabalho mais fácil, ou coisa do tipo, ou às vezes até para um reinvestimento seu. Enquanto que para isso funcionar, o proprietário tem que enxergar exatamente o contrário. Ele tem que pensar que o R$1 milhão vale mais do que a casa. Então ele vai trocar essa casa por R$1 milhão. Porque às vezes ele quer reinvestir também, às vezes ele vai usar esse R$1 milhão para comprar um carro, para pagar uma viagem, para pagar um empréstimo. Não sei, mas ele tem que pensar que R$1 milhão vale mais e você tem que pensar que a casa vale mais para essa troca acontecer, senão ela não acontece. E o último ponto, e talvez o mais importante desse vídeo aqui que você tem que entender é o seguinte: não existe ideia que vai te dar dinheiro. A única coisa que vai te dar dinheiro é aplicar a ideia. Ideia por ideia não te leva a lugar nenhum. Nenhuma pessoa na história foi bem sucedida ou ficou rica ou alguma coisa por ter ideias. Ninguém. Aí você quer dar uma despertinho e vira para mim e fala: ah, mas e os escritores? Eles não ficaram conhecidos e ricos pelas ideias que eles tinham? E a verdade é que não. Até escritores tiveram que escrever, aplicar essa ideia, pôr essa ideia no papel para passar para outras pessoas. Simplesmente ter essa ideia na cabeça dele não ia levar ele a lugar nenhum. Ele tinha que expor essas ideias, ele tinha que trabalhar por essas ideias. Por isso que até hoje em dia, por exemplo, tem alguns filósofos como Clóvis de Barros, o Cortella, eles são filósofos que passam as ideias deles.
E aí você fala, nossa, mas eles vivem só de ideias. Não, eles fazem palestras, eles têm que se locomover, juntar público, angariar ingressos, vender, fazer marketing, publicidade. Não adianta, você tem que aplicar essa ideia, independente do que você for fazer. Toma o caso, por exemplo, do Howard Schultz. Se ele só tivesse ido para a Itália, visto os cafés, falando, nossa, isso é uma boa ideia para ter nos Estados Unidos, e pronto, não fizesse mais nada, você acha que isso ia dar certo? Você acha que ia chegar em algum lugar? Não ia. Ele teve que ir lá, teve que aplicar, teve que comprar as lojas do Starbucks, depois fazer uma estratégia para cada uma das franquias e foi indo. Ele não conseguiu chegar onde ele chegou por ter uma ideia, ele conseguiu chegar onde ele chegou por aplicar uma ideia. E essa, sem dúvida, já é a coisa mais importante que você tem que fazer e a maior parte das pessoas não faz. As pessoas só têm ideias. Todo mundo tá cheio de ideias. Ninguém tá disposto a aplicar. Se você aplicar, você já tá na frente de muita gente. É só fazer, cara. É muito fácil. E se você quer entender se vale mais ser CLT ou ser um empreendedor, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz aqui, que tá bem legal também. Meu nome é Luca Baldasso. Se você gostou desse vídeo, dá o like pra gente. Se gostou mais ainda, se inscreve aqui embaixo. E até a próxima. Valeu!